graça e paz, meu irmão, minha irmã, juntos mais uma vez para compartilhar um pouquinho das práticas espirituais, devocionais que nós encontramos na Palavra de Deus e são tão preciosas para nós, para a formação do nosso caráter cristão. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a prática da humildade. Esse é um assunto um pouquinho espinhoso, mas ele merece ser tratado com muita atenção. Nós encontramos ali em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, uma manifestação da palavra de Deus que mostra Jesus como o nosso princípio, o nosso mestre, e que nos capacitará a ser como Ele é, porque assim diz a sua palavra. E ali, nos versículos dizem assim: tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse é um versículo interessante porque, em outras palavras, a gente vê muito os adolescentes, as crianças falar assim, que tal pessoa está se achando. Esta é uma boa oportunidade para a gente entender que Jesus, embora Ele fosse, quando esteve aqui entre nós, Deus também, na sua manifestação em carne, em pessoa, Ele era Deus, mas Ele não se achou. Ele tomou a sua condição de ser humano e desceu para que nós pudéssemos compreendê-lo. Isso é uma coisa muito importante do mistério de Deus a nós. A prática da humildade ela é de difícil prática, porque ela nos priva da soberba que existe em cada um de nós, que está sempre pronto para explodir. Essa ansiedade de dominá-la por meio da autoadmiração que nós temos por nós mesmos, temos o desejo de autoelogio, nós temos o desejo da autoestima muito grande, nós temos o desejo da autopromoção, da autoconfiança. Nós somos seres desejosos de aparecer. É muito comum isto. O ser humano ele tem uma capacidade enorme de querer e precisar se destacar. É completamente o contrário de Cristo Jesus, que é o nosso exemplo. Essa dificuldade muito grande da humildade, ela decorre do fato de que ela tem que ser autêntica. Não pode ser fingida. Não pode ser aparente. Ou existe ou não existe. Ou a pessoa ela é humilde ou ela não é. Não tem como fingir, não tem como tentar fazer algo diferente. Uma frase que foi célebre já uma vez, ela dizia assim, eu nunca esqueço, que a humildade ela é aquela característica que quando você percebe que tem, já perdeu. Interessante, né? É só você condecorar alguém com o título da humildade ou colocar uma medalha da humildade, você acaba com a humildade da pessoa. A gente entende que há pessoas soberbas que conseguem dar uma aparência de humildade às vezes. Fingem. O que não tem valor nenhum diante de Deus é isto. Há pessoas verdadeiramente humildes, mas elas são mais interessadas na humildade interior, que raramente podem dar a impressão de que não são humildes. Às vezes nós julgamos mal uma pessoa dizendo, olha, aquela pessoa lá é antipática, aquela pessoa lá ela é egoísta. Por que a gente pensa assim? Porque elas não vêm de encontro aos nossos anseios de querermos ser notados. E nós pré-julgamos imediatamente algumas pessoas. Pode ser que essas pessoas não estão nem aí para si mesmo nem para os outros, mas ela tem cultivado dentro de si a humildade que ela tem o direito de ser quem é e não se importa.
talvez ali esteja realmente e verdadeiramente alguém humilde. Por outro lado, há pessoas extremamente arrogantes que tentam dar a impressão de que são humildes. É o contrário, né? É aquela que vive se auto-condenando, se depreciando, ela vive se buscando defeito em si mesma, destaca para os outros. É uma capa de autocomiseração que ela acha que está dando a entender que ela é humilde, e na verdade não é. Ali pode esconder uma pessoa muito arrogante que tenta colocar uma máscara de humilde. E é por isso que eu disse que o outro lado também é verdadeiro. Tem gente extremamente de bem consigo com Deus, que não se importa em ter que agradar ninguém a não ser a Deus mesmo e a sua consciência, e que a gente julga que são egoístas. Precisamos tomar muito cuidado. Lógico, a melhor coisa a não se fazer é julgar. Não temos essa condição. A soberba também, ela se mostra, né, com vários nomes. Ela atende pelo nome de orgulho, atende pelo nome da pessoa que se sente e que nasceu num berço nobre, um sobrenome famoso, da beleza corporal, um orgulho, né, cultural e social que ela pode ter, um orgulho de uma nação, eu sou de tal nação desenvolvida, um orgulho religioso, um orgulho do próprio carisma, porque se acha muito popular, orgulho até de ser humilde. Então a gente fica com essa característica de manifestar a falta de humildade nessas coisas. Por isso que não há espaço para que nós fiquemos se achando a melhor das criaturas, porque está em determinada posição. Nós precisamos nos encontrar e saber que somos pó. Esse tempo que nós vivemos aí de pandemia tem ensinado muito isto para nós. Nós estamos vendo o quanto nada nós somos. Nós estamos vendo o quão passageiro e o quão, como diz Eclesiastes, eles usam o termo de quão fumaça são todas as coisas. A gente encontra isso e temos que aprender com as lições que nos são dadas através do tempo. Na Bíblia existem os tratamentos de choque que nós encontramos ali, porque a soberba é um problema tão sério que exige uma série de medidas de caráter radical que Deus usa para com os soberbos. Eu quero citar o exemplo de Nabucodonosor, o rei, ali no livro de Daniel, capítulo 4, olha só o que uma pessoa de sucesso e quando está ensoberbecida pelo sucesso é capaz de falar. Daniel conta que Nabucodonosor falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei e a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha a soberba contada ali no livro de Daniel acerca do rei Nabucodonosor. O reino estava com tanto sucesso que aquele sucesso subiu a ele e o ensoberbeceu completamente. A soberba do rei da Babilônia, ela foi semelhante à do rei do Egito também, que se achou em determinado tempo da história a nação matriz do mundo, mas se deu muito mal. Daniel ali ele passou um ano, né, de antecedência e exortado por os profetas, dizendo: olha, você tem que dominar essa sua soberba, porque você não está agradando a Deus. Não é? Mas ele não se humilhou diante dos conselhos que foram dados a ele. Logo depois do dia, né, que Daniel ouviu essas palavras, nós encontramos ali na história que cumpriu-se a profecia dos homens de Deus, do Senhor, e
aquela altivez de espírito teve que cair. Nabucodonosor teve um distúrbio mental tão grave que o levou a passar algum tempo na companhia dos animais, agindo como uns animais, como se fosse um deles, até ele aprender que Deus tem o domínio sobre todo o mundo e pode humilhar aqueles que andam em soberba, como que se alguma coisa tivesse sido originado nele mesmo que não fosse recebido de Deus. Esse é um exemplo claro, né, da Bíblia, de loucura. Eu acredito que quando nós nos achamos e deixamos com que os elogios, os aplausos, as bajulações façam parte da nossa vida, nós decaímos muito, muito na vida pessoal e espiritual. É uma coisa muito grave. Provérbios fala constantemente acerca dessa soberba que o ser humano tem que ser liberto. No capítulo 16, versículo 18, diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade a faz cair na desgraça. Coisa séria, né? E lá no capítulo 3 também, verso 34, nós encontramos: certamente ele escarnece dos escarnecedores e dá graça aos humildes. Esse último verso nós percebemos que Tiago e Pedro aprenderam bem, porque lá em Tiago capítulo 4, versículo 5 e lá em 1 Pedro 5, verso 5, nós encontramos também esse verso que diz: antes Deus dá maior graça, porque diz, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente encontra isso de tantas formas, né? Às vezes queremos sobressair-se muito. E quando nós temos alguma grande revelação, algum grande conhecimento, nós queremos nos aproveitar daquilo e tornar aquilo uma autopromoção. Até mesmo no meio evangélico, meio das igrejas, existem suas estrelas. Eu caio fora de qualquer estrela. Onde eu vejo que alguém começa a brilhar muito, eu sei, porque conheço a estrutura humana que é pó, eu já caio fora, porque onde a pessoa brilha demais, o brilho de Cristo não está mais ali. Eu me lembro bem de uma pequena história em que naquela época muito antiga, um dos grandes homens de Deus ficou sabendo que uma freira havia tido muitas revelações, muita história para contar, e estava ficando famosa em determinada cidade. E então um dos superiores enviou um servo para averiguar se era autêntica a vida e o ministério daquela mulher. E ele chegou então naquela cidade, chegou onde a mulher estava, lá em determinada casa, e aquele dia estava chovendo, ele estava com as botas sujas, e ele chegou naquela mulher e falou: por favor, eu preciso que limpe as minhas botas. E aquela mulher disse: você acha que eu, uma mulher usada por Deus, vou ficar aqui limpando suas botas? Naquele instante, aquele servo colocou de volta as botas, a roupa, saiu e voltou lá para o seu superior e disse: é falso. Por que é falso? Perguntou o superior. Porque não há humildade na vida daquela mulher. Você veja bem, né? Deus, que era Deus, na sua divindade, veio a este mundo para lavar os pés dos discípulos. E muitos de nós não somos capazes de nem usar uma palavra de humildade como eu errei, eu me arrependo e eu preciso de você. Isso é uma coisa muito séria, né? Nesse mesmo sentido, Paulo, o apóstolo, ele recebeu visões das mais altas qualidades. Mas ele disse que na sua experiência,
que para que essas visões, esse seu ministério, não o transformasse num egoísta ou o endemoniasse, Deus enviou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse com a qualidade das revelações. Então ele mesmo conta em 2 Coríntios 12:7, mas para que não ficasse orgulhoso por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Essa era uma medida, e graças a essas medidas preventivas, Paulo nunca foi encostado e nunca deixou de produzir fruto, porque ele era alguém tratado por Deus. Isso é uma coisa muito interessante, porque todas as pessoas, elas são propensas à vaidade, sobretudo depois do sucesso, depois de certos privilégios, depois de certos elogios. Então os espinhos na carne, que Deus distribui por aí, ajudam as pessoas a recusar o pedestal que a cultura mundana, associada à vontade de aparecer, quer construir para nós. Mas você não precisa sair por aí com medo de viver, de se expressar. Afinal de contas, Deus também preza pelo nosso sucesso e se alegra com o nosso sucesso. O nosso sucesso não precisa nos possuir, mas nós podemos ser homens e mulheres de sucesso. Porque o sucesso, na verdade, ele faz parte dos planos de Deus para nós. Sucesso na vida devocional, sucesso no casamento, sucesso na vida social, na vida profissional, na área do desempenho dos dons do Espírito que Deus nos dá para servirmos na igreja. Não precisamos ficar por aí com medo, mas sempre acreditar a glória e saber que tudo que temos não é nosso, mas vem de Deus, e é Ele que nos capacita. Eu acredito que, na verdade, o sucesso ele é inevitável na vida daqueles que estão plantados junto às águas. Você sabe que é Jesus Cristo. Por isso eu gosto de lembrar sempre do Salmo 1, versículo 3, que fala assim sobre mim, sobre você. Aquele que anda com o Senhor é como árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. O sucesso ele está condicionado a esse relacionamento com Jesus Cristo. Assim como um carro não anda sem combustível, nós não podemos viver, subsistir sem Jesus, sem o Espírito Santo em nossa vida. Porque Ele é o motivo da nossa constante energia para esta vida, a energia emocional, a energia espiritual, os dons que nós temos. Porque uma pessoa repleta de dons e sabedoria, sem equilíbrio, sem o Espírito Santo, é perigoso até enlouquecer. Fica uma pessoa intratável, incomunicável, que não consegue aprender com os outros, com ninguém. A gente tem que aprender. Esse dia eu conversava com a minha esposa, quantas coisas hoje nós aprendemos com os próprios filhos e filhas muito mais novos do que nós, que já têm uma consciência, e quando eles vêm com palavras sábias, que bom que o pai e aquela mãe diz, que coisa interessante que eu estou aprendendo com meu filho, com a minha filha. Ao invés daquela arrogância, ou mesmo achando que está sendo desrespeitado, não é nada disso, é a humildade. Por isso que Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Eu acredito que sem Jesus nada posso fazer. Eu sou como os patriarcas antigos que diziam, se o Senhor não for na minha frente, não quero ir também. Porque todas as vezes que nós vamos sem Deus, sem os seus conselhos,
essas atitudes são precedidas de muita frustração. Mas essa cultura mundana valoriza a soberba e nunca valoriza a humildade. Uma pessoa dizer que é humilde, ela é confundida com capacho, aqueles que você tem que pisar. Mas não é nada disso. Não é? Essa cultura mundana dá mais valor à roupa, título, nome, poder, dinheiro e não valoriza os humildes. Não reconhece o valor da simplicidade com Jesus. Então por isso que nós temos medo muitas vezes de ser esmagado pela multidão quando a gente tenta sair da multidão. Porque é mais fácil ir com a multidão do que ser uma voz contra. Dá menos trabalho, né? Mas o medo da humildade, ele desaparece quando o fato de você saber que Deus é quem financia a sua humildade e Ele pode entrar com a sua mão protetora sobre você e sobre mim, que estamos desafiando essa sociedade, desafiando a cultura mundana que não valoriza a humildade. Porque eu vou encerrar com esse versículo e que eu possa confiar sempre no meu Senhor, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ela, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Eu confio no Senhor. Às vezes pedir perdão é difícil e às vezes é humilhante, mas se for necessário, façamos, porque Deus vai se encarregar de nos recompensar da sua maneira. Às vezes ser honesto é difícil, às vezes ser humilde é difícil em várias áreas da vida e dos relacionamentos, mas não tenha medo de ser confundido como fraco, como fraca, de você ser e achar que está sendo encontrado em fraqueza. Nada disso. Na fraqueza é que Deus manifesta a sua força em nós. Que Jesus, o nosso modelo de humildade, nos abençoe com sabedoria e você possa viver com alegria. Este é o ponto central desta semana. Que você seja abençoado com paz e que essa característica do Espírito Santo faça parte da sua vida e da minha vida. Não é fácil, mas é o Espírito quem promove. E eu acredito que quem deseja, recebe essa bênção. Eu não tenho nenhuma dúvida. Só não acontece na vida de quem não quer e na vida daquele que é resistente. Que o Senhor te abençoe, seja sobre a sua vida, fique sempre conosco, porque nós somos aqui reunidos nesta grande família da fé. E nós contamos sempre com vocês e sejamos abençoados com paz. Grande abraço, se cuidem, nos vemos na próxima. Quantos querem se apresentar ao Senhor? Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para ceifar. Eis-me aqui.